Notícias ruins para Sanepar, Ambev e Braskem. Bem-vindo ao canal Top Ações, like no vídeo, é muito importante seu like e vamos entender o que está acontecendo com essas empresas, principalmente a Ambev e a Sanepar, tá? A Braskem eu só vou comentar aqui o fato relevante que veio a empresa notificar que ela não existe nenhuma oferta de compra da Braskem, tá? Então ninguém está querendo comprar a Braskem, segundo ela, via fato relevante. A oferta que havia rondado aí no mercado, né, é de R$ 47 por ações, então um terceiro estava comprando o controle da Braskem por R$ 47. As ações da Braskem têm tag along, então todo mundo estaria com o direito de vender as ações a esse preço bolada, né? E aí isso representaria uma upside mesmo após a alta de cerca de 96%. O fato é que a Braskem agora veio negar isso, as ações haviam subido aí na sexta-feira 23,5% e talvez recue agora, né? Vamos ver como é que o mercado vai entender. O fato é que a Braskem também pode estar muito bem dando uma despistada, nós já vimos acontecer isso algumas vezes no mercado aí, geralmente pode acontecer, tá? O fato é que a empresa sempre tem um ruído de compra, alguém querendo comprar, sempre esbarra em alguma coisa, mas o fato é que a empresa também pode estar querendo vender sim, né? Isso está sempre na pauta aí. Então vamos ver como é que vai ser os acontecimentos. O fato é que a Braskem negou isso. Bom, só queria comentar rapidamente mesmo da Braskem. Vamos então falar da Ambev. Teve notícia negativa, mas antes vamos refletir rapidamente o que é investir na Ambev, né? Quem investe na Ambev pode talvez estar olhando que o lucro contra a cotação nos últimos anos se deslocou de forma rara, né? Difícil ver ações com essa oportunidade toda. Mas essa é a narrativa de alguns investidores, de alguns analistas. Porém, a gente pode entender que talvez esse lucro aqui sim continue subindo, mas ele está sendo um pouco ameaçado e essa cotação aqui é se ajustando a uma nova realidade da empresa, uma realidade onde a empresa vai ter dificuldade de continuar crescendo, ela já é muito grande, né? Isso aqui já é uma realidade antiga, ela sempre foi negociada a múltiplos um pouco esticados, né? Que não condizem tanto com o crescimento que ela não oferece. E aí o mercado está se ajustando num cenário onde cada vez mais concorrentes vão mordiscando aqui fatias dela do mercado. Então, ela não pode sempre ficar comprando todas as empresas concorrentes aí menores para continuar crescendo. É um pouco difícil. Enfim, na minha opinião, pode até dizer realmente ela não está cara depois dessa queda, deslocamento do lucro e tudo mais. Porém, eu não vejo esse grande desconto que muitos analistas veem, né? Mas assim, é a opinião de cada um, não é recomendação, só estou falando aqui a minha opinião, tá? O valor intrínseco de Graham nos mostra que ela tem uma margem negativa de 26,2%, ou seja, ainda existe um certo crescimento embutido nela aqui. PL e o PVP atual nos indicam este Graham, tá? Mas é fato que o lucro dela pode estar melhorando realmente, e aí realmente dá uma melhoradinha nesse Graham, porque esse ano aqui ela vai ter as margens um pouquinho melhores, né? Mas o problema é o que vem pela frente, né, no longo prazo. A gente vê realmente o EBITDA ajustado dela, deu aqui um salto de 16,7% do reportado, do orgânico 30, quase 40%, né? Enquanto aqui o lucro líquido ajustado aumentou 8,1%. E aí nós temos aqui então a má notícia, que é a Heineken fará investimento bilionário em fábricas no Brasil, e isso com certeza impacta as ações da Ambev. Ela vem sendo uma pedra no sapato aqui da Ambev, né? Então o valor que a Heineken pretende investir é 1,5 bilhão em duas fábricas na região do Nordeste. Do total, 1,2 bilhão será destinado à unidade de Iguaraçu para triplicar a produção de marcas puro malte mais acessíveis, como Amstel, que a companhia chama de categoria mainstream. Além dos mais de 320 milhões serão destinados para fábricas em Lagoinha, com foco em aumentar a produção, prêmio da marca Heineken em 60%. Então existe um risco aí do crescimento. A Heineken estava sofrendo aqui um gargalo de volume, agora ela vai poder oferecer mais volume ao mercado, tá? De qualquer forma, a gente vê algumas corretoras ainda muito otimistas. A BBI informa aqui que eles ainda têm um preço, um alta perform, uma recomendação de compra, né? Preço-alvo de R$ 21, a margem vai estar bastante melhorada, a expansão da margem acima do esperado pelo mercado, porque os custos vão dar uma melhorada. Realmente os custos tinham subido muito, trigo, milho, alumínio, mas tudo isso aqui
São pontos, quando a gente fala, a mesma forma quando a gente gosta de comprar uma ação ali que está no furacão ali dos custos que estão ruins, né? A gente espera cair, caiu, poxa, agora vamos comprar porque vai melhorar daqui a pouco. Neste caso da Ambev, beleza, ela sofreu porque as margens foram comprimidas, agora está melhorando, então talvez ela realmente suba, só que é uma realidade um pouco diferente. Porque e depois que subir, se essa concorrência começar a esmagar aqui as vendas, né? Então, não sei como é que vai se suceder isso aqui, tá? Eu fui ler o restante da matéria e aí, coincidentemente, a BTG Pactual tem a mesma visão que a minha. Eles informam aqui que a Heineken está crescendo muito, cresceu 20% aqui a receita no país, a premiumização, né, um crescimento aqui com produtos prêmios de cerveja está indo muito bem. É o sexto trimestre consecutivo que a Heineken cresce acima ou igual à Ambev. Então isso aqui é um sinal de alerta, né? E aí eles comentam que eles veem motivos que seria difícil da Ambev sustentar esse forte crescimento do volume dos últimos anos. Lembrando, inclusive, que a Heineken teve aqui alguma dificuldade de volume nesse período aí de pandemia e tudo mais, e agora está focando, a gente vê ela focando exatamente em melhorar aqui o volume de produção. Então vai ficar um pouco complicado para a Ambev, na minha opinião, também, tá? Então, esse aqui é o assunto da Ambev, é uma má notícia aqui, principalmente para quem pensar aí no longo prazo, né? E a má notícia para a Sanepar e eventualmente para a Copasa e Sabesp fica por conta da perda aqui dos decretos que o Lula havia feito no marco do saneamento, que a Câmara ali derrubou. Calma, eu sei que você talvez tenha pensado, puxa, mas quando o Lula fez esses decretos, as ações Copasa e Sabesp caíram, a Sanepar ficou ali no 0 a 0. E agora que derrubou, a Sanepar novamente ficou ali próximo do 0 a 0, enquanto Sabesp e Copasa subiram. Então quer dizer que a perda desse decreto aí não é ruim, no máximo é bom, né? Mas não, o que acontece? O mercado, primeiro, que ele não gosta de mudanças muito no marco, ele começa já a imaginar que possa fazer mudanças ruins depois no futuro. Esse é o primeiro ponto. Então, o mercado não gosta de mudanças, a gente já entendeu. E o segundo, e o principal, é o fato do mercado manter a esperança dessas empresas serem privatizadas, todas elas. E por isso exatamente que a Copasa e a Sabesp sobem mais nesses momentos, que é mais chance de ser privatizada. Então, colocando essa pressão para cima das empresas de saneamento, possa fazer os governos estaduais a acelerarem o processo de privatização, porque realmente talvez as empresas tenham alguma dificuldade aqui com o marco do saneamento. É mais ou menos essa linha de raciocínio do qual eu não concordo tanto, né, nesse ponto, que vai ficar esperando aí que a empresa seja privatizada. Isso não é bom para investir nessa tese, seria um bônus, não uma justificativa de tese, né? Enquanto a Sanepar, é por isso que ela não tem se mexido tanto em relação a isso, porque tem algumas coisas que ajudam ela quando o marco foi entregue, mas aí o mercado ainda fica na questão ali de que ela possa ser privatizada, mas também é difícil privatizar, enfim, tá? Vamos falar aqui dos acontecimentos, tá? Então, como vocês sabem, o marco do saneamento tem como objetivo ampliar o acesso de água e esgoto para a população. Isso é super importante, não dá para imaginar a pessoa sem água e esgoto a esse tempo, né? Puxa. Então, o marco do saneamento veio aqui com essas ideias e o Lula ele trouxe alguns decretos aqui e não foi tão apreciado na Câmara, tá? Então, um deles aqui foi a comprovação da capacidade econômica das empresas públicas. Ele ampliava, então, para dezembro de 2023, a empresa que mandar, né, a capacidade financeira, e a regularização tinha que ir até 2025, aqui, dezembro. O Congresso não gostou disso, derrubou, não quis estender o prazo. Isso não afeta muito as nossas empresas da Bolsa, mas assim, tem uma série de pequenas empresas aí que possam estar, outras empresas aí de outros estados possam estar tendo alguma dificuldade. Eu acho que as nossas aqui vai dar tudo certo. Nós temos outro ponto aqui, que é a formação de blocos de municípios para concessão de serviços. Aqui eles não especificaram tudo, mas além do prazo que foi estendido até 2025, dezembro de 2025, para a formação de blocos, não mais dezembro de 2023, tá? E na verdade eu não sei se precisa de todo esse prazo, mas enfim, a Câmara está aprovando esse prazo aqui. Outro ponto, ele estava também facilitando que cidades, talvez com alguma impeditivo, como distância, alguma coisa do tipo, ele facilitou aqui que pudesse também formar blocos. Por que existem esses blocos? Porque
às vezes uma cidade muito pequena não é vantajoso ela ir aí para concorrer uma licitação. Qual a empresa que vai querer participar de uma licitação para fornecer água aí para uma cidade minúscula que é difícil acesso e tudo mais? Então, a formação de blocos vai trazer aqui maiores volumes, né? De repente sinergias e tudo mais, para facilitar esses blocos, né? Uma entrega maior, né? Como se fosse uma cidade-zona, vai? Então fica melhor, então faz todo sentido, e ele facilitou aqui um pouco essa questão dos blocos. Achei positivo. A Câmara aqui deixou passar, vai para o Senado, beleza. Tem um outro ponto aqui que é a possibilidade dos contratos sem licitação. Isso aqui era muito importante para as empresas de saneamento, principalmente aqui as três aqui que nós temos na bolsa. A Sanepar, ela tem aqui, por exemplo, alguns contratinhos pequenos de pequenas cidades que tinham ali esperado, que estavam expirando, e aí o que aconteceu? O decreto do Lula abria caminho para as empresas estatais prestassem serviços de saneamento sem licitação nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões. E o marco, originalmente, ele proibia que municípios e companhias estatais de saneamento firmassem contratos sem licitação. Então, o texto estabelecia que novos contratos deviam passar por concorrência entre setor público e privado, ou seja, esses pequenos contratos agora, eles novamente vão aí para a licitação. É verdade que no caso aqui da Sanepar, por exemplo, os contratos são pequenos, é bem capaz que ela acabe ganhando mesmo, mas vai ficar muito mais enrolada, era muito melhor que não tivesse isso, que ela fosse lá e mantivesse aqui esses contratos sem essa licitação. Enfim, isso aqui não é tão positivo, mas lembre, são pequenos contratos aqui. Os contratos maiores da Sanepar vão estender mais na frente ali. O maiorzinho que está dando enrosco com a Sanepar é Maringá, mas não tem muito a ver com marca, mas aí a questão. Outra questão que eu já disse até, inclusive, que se Maringá sair vai ter que pagar a indenização, então não tem problema. Mas de qualquer forma, não é porque é pouco que é desprezível, né? É algo que seria positivo aqui para a Sanepar e para as empresas de saneamento de modo geral, que aí, inclusive, os contratos aqui de cidades maiores também, de repente, elas conseguiriam uma extensão, alguma coisa do tipo. E aí, não é tão legal esse ponto e a Câmara negou isso aqui, então tirou isso aqui, tá? Tirou. Porque, segundo ele, isso aqui pode acomodar as empresas de saneamento estatais aí, tá? O Lula aqui ele estava dando uma facilidade para as empresas estatais. Bom, do limite dos contratos de parceria público-privada, as PPPs, isso aqui foi muito bom, a Sanepar já mandou até alguns aí, positivo, e o Congresso, a Câmara aqui já deixou, vai lá para o Senado também para aprovar. O marco de saneamento estabeleceu um limite de 25% das receitas das empresas prestadoras de serviços de saneamento para assinatura de parcerias aqui público-privado. Então, o Estado, né, as estatais, junto com as empresas privadas, fazendo aqui parcerias para alguma região, muitas vezes regiões exatamente difíceis, pequenas, essas aí que conseguem parcerias. Positivo, passou, então tranquilo. Aí o outro ponto é dos critérios de repasses federais a concessões. Aqui, por exemplo, seria a facilidade do governo federal em auxiliar realmente, inclusive, as parcerias público-privadas, não tem problema, ou a própria empresa estatal, com créditos, por exemplo, do BNDES. E aí sim, é diferente. A gente tem que falar o que é justo e o que não é. O BNDES existe exatamente para esse tipo de coisa. Saneamento é coisa séria. Então, nem importa se tiver um contrato aqui que seja de empresa privada. Eu até acharia que também tinha que ter facilidade nesse sentido. Então, ele abriu um caminho aqui um pouquinho mais facilitador, tá? Enfim, positivo também. Passou aqui na Câmara, tá? Então, como nós vimos aqui, né, eles negaram a questão de estender o prazo para capacidade financeira e os contratos sem licitações por empresas estatais em regiões metropolitanas e tudo mais. Isso aqui é que eu achei um pouco ruim, né? Mas enfim, aí ele vai para o Senado, eles podem inclusive derrubar mais coisas, né? De qualquer forma, o ponto mais legal para as empresas de saneamento foi aqui derrubado, né? Enfim, o Lira chegou a falar aqui que o Lula tem que articular melhor essas conversas, que não foi muito bem combinado. Aí já entra na politicagem, né? Isso aí não nos importa. E os próximos passos é que vai ser aí para o Senado que vai decidir como é que ficam aí a situação desse marco do saneamento, esses decretos aí, né? Então, só dando uma olhada aqui que o valor intrínseco de Graham hoje da Sanepar, essa PR11 está em 157%, tá muito barata pelo Graham, 157% também nessa PR11
e 165% dessa PR3, ela tem dividendo um pouco menor, então isso aqui é para ajustar exatamente o yield, para deixar todas aqui na casa do 7,60 mais ou menos. Então tá o dividendo igual, o Graham aqui é só para nivelar, a ação ficar um pouquinho mais barata para nivelar aqui os dividendos. Então tá tranquilo, é uma ação que tá muito barata por Graham, tá? E com decreto ou sem decreto, eu fico aí tranquilo com a empresa. Não se esqueça do like no vídeo, se inscreva no canal, um abraço e até o próximo. Valeu!